Olá pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo para você e esse vídeo de hoje ele vai tratar um pouco a profundidade da nossa fé e quando nós precisamos ir além do que a igreja diz que a fé cura. Sim, ela cura, mas e quando você percebe que está com a sua alma fragilizada? Quando você percebe que as suas emoções não conseguem ficar controladas. E é aqui que está o motivo do vídeo de hoje. A fé cura? Sim. Mas quando eu preciso buscar ajuda? Quando nós vamos falar sobre emoções, quando nós vamos falar sobre sentimentos, sobre traumas, perdas, dores, nós sempre vamos ver o povo de Deus num sofrimento contínuo e crescente nos dias atuais, em que nós vemos depressões, síndromes, tantas coisas afligindo a igreja, os filhos de Deus, e que a igreja insiste em dizer para você que isso simplesmente é falta de Deus. Na verdade, nós podemos entender que não é falta de Deus, não é que você não tem fé em Deus. Você tem fé, mas existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Algumas ações, algumas decisões, trazer à tona problemas que nós tentamos às vezes, manter escondidos, manter, guardados lá mais no fundo do nosso coração, porque a gente não quer expor aquilo ali de alguma forma. A fé tem o poder de curar todas as coisas e isso é indiscutível. Mas sabe que às vezes você vai precisar passar por um processo de autoconhecimento, um processo de vivências, de experiências que vão promover cura para a sua alma. Seu espírito ele foi totalmente regenerado em Cristo, mas a nossa alma carrega histórias, a nossa alma carrega emoções, a nossa alma carrega aquilo que a gente chama de uma carga, do tempo que nós vivemos. Por isso, nós vemos hoje uma gama de pessoas correndo atrás da tal da cura interior. Que cura interior é essa que as igrejas tanto promovem? Seminário de cura interior, seminário de cura para isso, cura para aquilo, e na verdade essas pessoas nunca se sentem verdadeiramente curadas, nunca se sentem verdadeiramente livres daquele trauma, livres daquele problema. É por isso que quando a gente entra por esse extremismo religioso, nós perdemos uma parte da nossa humanidade que acaba por ficar muito exposta. E nós ficamos fragilizados por não entender que existem coisas que nós precisamos fazer. Cuidar das nossas emoções e cuidar da nossa alma é um dos pontos que nunca é pregado. Nunca é ensinado dentro das igrejas você cuidar das suas emoções, não é verdade? E eu vou dizer para você que a sua fé não anula a sua razão, muito pelo contrário. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças da palavra da minha boca. Deus, ele é o autor da ciência, ele é o que trouxe ao homem a capacidade, a habilidade, a inteligência para estudar o ser humano a ponto de conhecer pontos desse ser humano que nós não vamos conseguir ser tratados dentro de uma igreja. É verdade, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, um médico que vai tratar aí os seus órgãos, porque nós, como por exemplo, se você está com problema renal, o que você faz? Você ora, mas você também vai ao médico. Você cumpre o que ele fala, não cumpre? Você vai beber mais água, você vai se hidratar com mais frequência, você talvez vai até deixar de comer algumas coisas, você vai priorizar, essa parte que está frágil do seu corpo, vai procurar um especialista, vai fazer exames. E por que, quando chega a parte emocional, nós não queremos fazer isso? Por que nós não queremos tratar os traumas que nos foram causados? Por que nós não queremos buscar a raiz verdadeira daquelas aflições e ansiedades que tanto nos acometem? É porque a igreja, de alguma forma, nos doutrinou a pensar que eu não preciso tratar isso.
que a fé resolve, que eu ir num seminário de cura vai resolver a minha questão. Você vai, participa, fica lá e quando volta, passado alguns dias, aquele mesmo trauma continua lá. É porque existem na nossa alma alguns pontos que precisam ser trabalhados. E isso precisa ser trabalhado à luz das Escrituras, é lógico. Eu, como pastora, como terapeuta cristã, entendo isso perfeitamente, mas também entendo que existem pontos que precisam ser trazidos para o autoconhecimento, para uma inteligência emocional, aonde eu vou saber lidar com as minhas emoções, saber lidar com elas à luz da palavra. Para isso eu preciso buscar uma terapia, um psicólogo, e não tem nada de errado com isso. Amém? Em Lucas 10, no verso 34, quando a gente vê a história daquele samaritano, a gente vai observar um ponto muito importante. E qual ponto importante que é esse? Você vê que ele foi cuidado, ele cuidou, ele fez tudo o que precisava ser feito, mas ele também fez algumas ações que eu quero trazer aqui como esclarecimento para você. Ele cuidou das feridas daquele homem com azeite e vinho. Ele deu estadia, ele pagou para ele ficar lá acomodado. Então veja, houve ali uma cura que foi o âmbito espiritual, ou seja, o cuidado, o zelo, o fazer o que ninguém está fazendo, que é o que Cristo fez por nós, e isso ninguém vai tirar dele, amém? Mas ele também tratou aquela ferida. Ele também pagou uma estadia e falou para o proprietário: cuida dele, porque eu vou voltar. Aquele cuidado ali, ele foi humanizado, ele foi na altura da necessidade daquele homem que estava naquele momento fragilizado. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas estão se escondendo atrás da fé para não encarar seus traumas, né? Negar o problema não é uma espiritualidade. Negar problema é fuga. Nós não podemos ficar anos após anos indo em seminários de cura interior e continuar carregando os mesmos fantasmas. A ajuda profissional é uma ferramenta divina. Deus deixou essa inteligência, essa capacidade para nós procurarmos ajuda. Provérbios, no capítulo 11, no verso 14, vai dizer assim, olha, na multidão de conselheiros há sabedoria ou há segurança. O que a Bíblia está dizendo? Que o Espírito Santo, ele pode e vai agir através de um terapeuta, através de um médico, através de um psicólogo, através até mesmo daquele farmacêutico, amigo seu, que você vai lá consultar quando está com algum problema físico. Quem não fez isso e quem não faz, não é verdade? Mas o que eu quero deixar para você como ponto principal desse vídeo é: não se esconda através de uma falsa espiritualidade. Traga à tona os traumas, as dores, experiencie isso, acolha seus sentimentos e busque ajuda profissional. Não é falta de fé, não é que você não tem fé. Faça isso para que você verdadeiramente seja curado e tenha suas emoções curadas ao ponto de conseguir ir e andar à altura daquilo que Deus chamou você para ser. Amém? Então, o vídeo de hoje quer trazer esse alerta para você. Busque ajuda. A ajuda está aí para você e Deus vai usar tudo e todas as coisas para cooperar para o seu bem.